versículo, somente a parte A do versículo, Salmo 14, verso 1, diz o nécio em seu coração, ou diz o louco em seu coração, ou algumas outras traduções vão dizer, diz o insensato em seu coração. O que é que o insensato diz? Não há Deus. Não existe Deus. Deus não existe. Amados, esta noite eu quero falar sobre o ateísmo e quero que esta palavra seja aplicada na nossa vida cristã. Aí você se pergunta, irmão Auricélio, como assim? Nós não somos ateus? Se nós viemos aqui esta noite, essa é a grande prova de que eu acredito em Deus. Irmão Auricélio, se eu estou aqui esta noite, isso prova que eu sei que Deus existe. Como que essa palavra pode ser e vai ser aplicada em minha vida? Mas primeiro eu quero dizer para você que essa noite eu quero estar tratando de dois tipos de ateísmo. O ateísmo militante, de pessoas ímpias que declaram com suas próprias bocas que Deus não existe. E a segunda classe é o ateu cristão. Como assim, irmão Auricélio? O ateu cristão. Tem como uma pessoa ser cristã e ser ateia ao mesmo tempo? Você vai ver que sim. É possível que uma pessoa de fato diga com seus lábios que Deus não existe e ainda seja ateia. E o meu propósito, querido, com essa mensagem essa noite, o meu propósito, querido, com essa mensagem essa noite é meditar em nossa vida cristã e refletirmos se de fato estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor ou se estamos vivendo em nossas vidas como se Deus não existisse. Querido, ateísmo, o que é ateísmo? É o ponto de vista de que Deus não existe. O ateísmo, querido, não é nenhuma novidade. Nós podemos ver aqui no texto de Salmo de número 14, na parte A do versículo, onde ele diz, não há Deus. Essa ideia, há muito tempo atrás, ela é pregada. Há muito tempo atrás, pessoas declaravam a seguinte frase: Deus não existe. Estudos recentes mostram que um número cada vez maior no mundo se declaram ateias com o passar dos dias. Com o passar dos dias, pelo menos 10% da população mundial diz que Deus não existe. Amados, os ateus afirmam que não há Deus e que tudo que existe veio a existir por puro acaso, o que eles chamam de Big Bang, uma grande explosão. A esse momento, enquanto nós estamos aqui, existem pessoas sobre toda a face da terra estudando, são cientistas e querem provar logicamente, com fatos, com experiências, de que não há Deus, de que não existe Deus. Com provas lógicas, com provas científicas, eles querem provar a inexistência de Deus. São pessoas, amados, que tentam, através de argumentos lógicos, provar que Deus não existe. Mas eu quero dizer para você, querido, que nós cremos que Deus existe não com base em argumentos lógicos, científicos. Nós cremos que Deus existe pela fé. Pela fé de um Deus que possui infinita graça e misericórdia, colocou em teu coração e em meu coração, que crescemos nele, que crescemos em sua existência. Abre comigo em Hebreus capítulo de número 11, vamos ler do verso 1 ao 3. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso 1 ao 3 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Primeiro, qual a palavra que eu uso? É inaceitável que nós, como crentes, queiramos
provas lógicas de que Deus existe, provas científicas de que Deus existe. Eu vejo cristãos, cientistas tentando provar a existência de Deus. Deus não quer isso de nós, querido. Deus não requer isso de mim, de você. Deus quer que nós creamos em sua existência pela fé. Mas mesmo assim, por coisas que se veem, Deus prova a sua existência. Abre comigo em Salmo número 19. Amados, eu não quero esta noite me ater muito sobre esse primeiro tipo de ateísmo. Quero só passar por ele. Eu quero mais falar sobre a segunda parte, sobre o ateísmo cristão. Mas se eles querem lógicas para a existência de Deus, que eles olhem para o céu. Salmo 19, verso de número 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Verso 2: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Querido, mas se os senhores ateus querem prova de que Deus existe, basta olhar para o firmamento que Deus criou. Basta olhar para os céus, que eles vão ver uma prova clara e inequívoca de que um Deus que é todo poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, criou tudo que existe. Se eles querem uma prova lógica de que Deus existe, querido, é lógico que o nada não pode criar nada. É lógico que somente um ser pensante pode dar ordem a tudo o que existe. É lógico, querido, que a sua cabeça que pensa não veio do nada. Eles não querem prova lógica. É lógico que você que anda, corre, vê, dorme, acorda, trabalha. É claro que isso não é obra do acaso, querido. Mas sabe por que é que eles gostam, preferem acreditar no Big Bang? Porque o Big Bang não manda eles largar o pecado deles. Sabe por que é melhor crer no Big Bang? Porque o Big Bang não manda eu andar em santificação, não manda eu largar o adultério, a prostituição, a bebedeira. O Big Bang não faz nada. Eles rejeitam a revelação natural de Deus para satisfazer seus próprios desejos carnais. Querido, Deus que tem todo o poder criou tudo o que há. Criou o firmamento para fazer separação entre águas e águas que estão acima do firmamento e as águas que estão abaixo do firmamento, como está em Gênesis capítulo 1. Firmamento esse, querido, que é duro como um espelho de bronze, como está lá em Jó. Firmamento esse, querido, que se desenrola como tenda para nós habitarmos, irmão Jackson. Firmamento esse que proclamam as obras do Deus Altíssimo, como está em Salmo capítulo 19, verso 1. Querido, Deus criou um firmamento, colocou águas acima dele, estrelas, sol, lua, e todo esse movimento cósmico que você vê acima de suas cabeças mostram que o nada não poderia dar ordem a isso tudo. Olhem para os céus e contemplem a criação de Deus. Mas você poderia ir, Mauricélio, eu não estou entendendo, eu não sou ateu, eu sou cristão. Eu estou aqui essa noite, eu sou prova que eu creio que Deus existe, sei que Deus existe. Querido, o ateísmo cristão é um tipo de ateísmo onde pessoas professam a existência de Deus, mas vivem suas vidas como se Deus não existisse. Querido, sem Deus no mundo, ateus no mundo, nós vivíamos no mundo como se Deus não existisse. Mas e hoje?
Nós cremos que Deus existe, professamos com as nossas próprias bocas que Deus existe, mas será que vivemos as nossas vidas como se Deus existisse? Eu pergunto a você, responda para você mesmo. Será que você tem vivido uma vida que professa com as tuas obras, com o teu viver, que Deus existe? Você diz que Deus existe, mas eu vejo pessoas que vêm para a igreja e conversam enquanto a palavra está sendo ministrada. E sabe o que é pior? Não deixa ouvir o irmão que está do lado. Tira a atenção do irmão. Não deixa o irmão prestar atenção na palavra. Ficam conversando. Você crê que Deus existe? Então creia, querido, tendo reverência. Eu conheço crente que mente. Mente de uma forma tão natural que parece que está fazendo a coisa mais normal do mundo. E esquece que Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Tem crente que fala palavrão, querido. Eu já vi crente falar palavrão como se estivesse falando a coisa mais normal do mundo. Reflita sobre a sua vida. Será que de fato você crê que Deus existe? Lá no livro de Atos, capítulo de número 17, verso de número 30, diz que Deus marcou um dia onde há de julgar todos nós, eu e você. Mas até lá, como que você tem vivido a sua vida cristã? Apenas professado e não vivido? Querido, crentes que falam palavrão, é inaceitável. Um dia eu viajei para a cidade de Muquem, fui fazer uma obra. Aí depois na volta, quando a gente entra no veículo para voltar, eu vi o pastor fazendo piadas de duplo sentido. Inaceitável. Crente fazendo piadinha de duplo sentido, no sentido sexual. Que não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, disse Paulo aos cristãos. Querido, tem crente que vive suas vidas como se Deus não existisse. Vai para o trabalho, dá mau testemunho no trabalho, dá mau testemunho na vizinhança, dá mau testemunho na escola, na faculdade, dentro de casa com a esposa, a mulher dentro de casa com o marido. Mulheres, quantas vezes vai ser preciso Deus dizer que você não deve andar de forma sensual? Quantas pregações você já ouviu Deus te mandando encurtar a tua saia, não encurtar, alongar a tua saia e tirar a saia curta e colocar uma saia longa? Quantas pregações você já ouviu? Quantas vezes Deus já falou com você e você diz não? Quantas vezes vai precisar Deus falar para você não andar de maneira vulgar nas ruas? Você diz que é cristã? Você pode dizer com a boca, mas não com as atitudes. Domingo o pastor Jardel pregou sobre a mulher ser submissa ao marido. Mas a palavra entra no ouvido, não desce para o coração, pelo contrário, sai pelo outro ouvido. Quantas vezes precisa Deus falar que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, mas você sai daqui e diz para Deus: não, eu não obedeço. Mas eu não disse isso para Deus, fez pior, mostrou com as atitudes. E agora para nós, homens, varões, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Você tem amado a sua esposa? Você tem tratado bem a sua esposa? Falo isso aqui para nós, para mim também. O primeiro a ouvir aqui em cima sou eu. Marido, amai as vossas esposas, mas você trata ela mal. Efésios capítulo 5, querido, diz que os maridos devem ensinar a Bíblia às suas esposas em casa.
Paulo diz às mulheres que, se elas tiverem dúvidas, pergunte aos seus maridos em casa. Varões, você está preparado para tirar a dúvida bíblica da sua mulher? Acontece que muitos não leem Bíblia. Acontece que muitos não oram. Muitos não buscam a Deus. Muitos não têm um alimento espiritual para dar às suas mulheres em casa. E acha que é suficiente que ela lave a roupa dele. Acha que é o suficiente que ela cuide da casa. Acha que é o suficiente que ela cuide dos filhos. Não, querido. A tua mulher tem que ser crente. E você é o pastor da sua mulher. Você é o líder espiritual da tua casa. Você tem cuidado dessa área, meu querido? Pregue para a sua mulher. Pregue para os seus filhos. Será, querido, que de fato nós temos vivido como crentes em Deus? Dizemos que somos cristãos, dizemos que somos crentes, andamos com a Bíblia debaixo do braço, mas será que o nosso procedimento diário tem sido de uma pessoa que de fato crê em Deus? Ou será que nós somos ateus cristãos? Filho, obedecei os vossos pais como convém ao Senhor. Abre comigo em Efésios capítulo 6, verso de número 1. Primeira Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo de número 6, verso de número 1. Irmãos, é com bastante temor que eu prego essa palavra, meditando sobre a minha vida primeiro. Efésios capítulo 6, verso 1 diz: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Filhos, será que nós temos honrado os nossos pais? Não estou falando só para criança, não estou falando só para jovens, eu estou falando para todos nós que somos filhos, que ainda temos pais e mães. Será que nós temos honrado o nosso pai? Será que nós temos dado a eles o devido respeito que Deus nos manda dar? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O pecado de desonrar os pais no Antigo Testamento era punido com apedrejamento e morte. Hoje não é mais. Eu fico impune se eu pecar dessa maneira? De maneira alguma, querido. Você não vai ser mais julgado por apedrejamento por homens. Você vai ser julgado pelo próprio Deus no dia do juízo. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Vamos raciocinar sobre esse versículo. Ser obediente a pai e mãe é justo. Ser desobediente é injusto. Os injustos não herdarão o reino dos céus. Jovem, obedeça seu pai. Obedeça sua mãe. Atente para a voz do teu pai, para a voz da tua mãe. Não diga não para ele quando ele te pedir algo. Zele por ele. Eu conheço pessoas que se lamentam por ter sido mal aos seus pais e às suas mães e o perderam. Amigos meus que se lamentam por não ter mais pai e mãe. Já vi testemunhos de pessoas que perderam pai e mãe e se lamentam por não ter amado enquanto eram vivos. Ame seu pai, ame sua mãe, cuide deles. Esses dias a minha esposa chegou para mim e disse, me cobrou: ligue mais para sua mãe. Você não tem ligado. Eu atentei para isso e realmente eu não estava ligando para minha mãe. Não estava dando atenção devida para minha mãe. Uma serva de Deus que passou 2 anos orando por mim, de joelhos dobrados.
E ela ganhou a minha alma para Deus, mediante a oração. Querido, tem crente que é casado e cobiça a mulher do próximo. Eu já vi relatos de crente que estava no carro com outro e passou uma mulher sensual e ele disse: olha que mulher bonita, só que com má intenção, com lascívia no falar, com lascívia no olhar. Meu irmão, no Antigo Testamento era preciso que o ato fosse consumado. Aqui na graça não, querido. Basta um olhar com intenção impura, você já adulterou com ela, diz o Senhor Jesus Cristo. Eu digo a você, querido, que cada um desses pecados não passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus contempla cada coisa, cada milímetro de coisa sobre essa terra. Deus contempla, Deus vê. Deus é onisciente, Deus tem toda a ciência. Não pense que o pecado que você pratica em oculto, Deus não está vendo. Deus te vê todo dia, Deus contempla o teu levantar, Deus contempla o teu andar, e Deus contempla o teu deitar, o teu dormir. Tem crente que é assim, querido. Eu já vi crente cobiçando a mulher do próximo. Aí eu volto para o tema da pregação. Será que se nós que estamos agindo assim, será que de fato eu posso olhar para mim e dizer: eu sou crente? Olhares lascivos, piadas de duplo sentido, palavrões, mentiras, desobedecer diretamente a palavra de Deus, depois de Deus ter dito não. Será que nós podemos olhar para as nossas vidas cristãs e nos declarar, ou para as nossas vidas e nos declarar cristão, melhor dizendo? Que nós possamos, querido, esta noite meditar, e que essa palavra possa encontrar repouso em nossos corações, nas nossas mentes. Ateus cristãos vivem suas vidas como se Deus não existisse. Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Vamos ler do verso 38 ao verso de número... Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aí quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aí quem é maior do que Salomão. Queridos, os religiosos da época de Jesus Cristo, como sempre querendo tentar Jesus, querendo provar Jesus, para ver se vez ou outra o pegava em alguma contradição. Chegam ali em determinado tempo para Jesus Cristo e diz: mostra-nos um sinal, mestre. A resposta de Jesus, atente para a resposta de Jesus: esta geração pede um sinal. Ele chama aquela geração de má e adúltera e perversa em algumas outras traduções. Os ateus pedem um sinal. Os ateus pedem um sinal, querido, porque eles só vão crer se vir um sinal miraculoso. Os incrédulos pedem um sinal porque só vão crer se verem um sinal grande, verem um tremendo e poderoso sinal. Mas eu digo a você, querido, à luz da palavra de Deus,
que no Egito Deus mandou 10 pragas. No deserto, à noite, Deus mandou a coluna de fogo. E de dia mandou a coluna de nuvem. Quando chegaram diante do Mar Vermelho e o mar se abriu, eles atravessaram a pés enxutos. Chegaram do outro lado, o mar fechou, engolindo todo o exército dos egípcios. O que é que eles foram fazer depois disso? Eles creram? Não, eles foram adorar um bezerro de ouro. Querido, não importa o tamanho do milagre que alguém possa ver, não importa o tamanho do sinal miraculoso que alguém possa ver, se o sinal, o verdadeiro sinal que importa não for feito no coração, querido, as pessoas continuarão incrédulas. Se o verdadeiro sinal não for feito no coração do homem perverso, quando Deus derrama a sua graça em seus corações, eles continuarão perversos e maus. Não é o sinal miraculoso que converte pessoas a este momento, enquanto nós estamos aqui, querido. Tem pessoas lotando templos em busca de sinais, de milagres, de maravilhas, e lá acontece. Os falsos profetas operam sinais. Mateus 24 fala sobre isso. 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que eles operam sinais. Apocalipse fala que o falso profeta opera sinal. Mas, querido, não são esse tipo de milagre que Deus quer te mostrar para que você creia nele. O sinal que Deus quer fazer no teu coração para que você creia nele chama-se regeneração, chama-se santificação, chama-se fé. É um dom que Deus mesmo dá. Querido, todo aquele que crê em Deus verdadeiramente crê porque Deus deu o dom de crer. Deus deu a fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Jesus fez a multiplicação dos pães. Com pouco tempo depois as pessoas o abandonam, o deixam. Senhores ateus, o sinal que você quer ver para crer que Deus existe, se é um sinal grande, miraculoso da parte de Deus, você não vai crer. Teu coração está endurecido pelo pecado. Não adianta o que as pessoas estão buscando, sinais miraculosos. Se arrependa do teu pecado e creia no Evangelho. Esse é o grande sinal. Sabe qual é o sinal que Jesus quer te mostrar, querido? Verso 41. E os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Só até aí. Deus quer que você creia nele pela fé. Quando um ser humano chega para Deus e diz: Senhor, me mostra um sinal para que eu creia em ti. Tomé, Jesus o repreendeu. Tomé, porque viste e creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Querido, você que de fato é um salvo, um regenerado, Deus te tirou da lama do pecado. Esse é o maior sinal que Deus poderia ter feito. Deus te tirou do pecado. Deus te santifica com o passar dos dias. Esse é o grande sinal. Jesus exalta aqui a pregação de Jonas com tanto poder da parte de Deus que converteu aquelas pessoas. Verso 42. E a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, ouvir a pregação de Salomão, ouvir o que Salomão dizia de Deus com tanta sabedoria. Converteu aquela mulher. Senhores ateus, se arrependa e creia no Evangelho. Querido, Deus quer que você creia nele pela fé nas pregações. Deus também não está, querido, em momento nenhum se importando se você apenas crê que ele existe. Deus quer que você mostre pela fé a obediência. Imagina agora que um ateu passa a crer em Deus, passa a saber que Deus existe. Isso não é o bastante. Se você apenas crê que Deus existe, saber de uma maneira psicológica, mental que Deus existe, isso não é o bastante. Deus quer que essa fé que você tem se materialize nas obras. Tiago
Tiago diz que se alguém diz que apenas diz que tem fé, mas não mostra essa fé pelas obras, pela obediência, pelo amor a Deus, pela santificação, pela separação do pecado, esta fé é morta. João capítulo 14, verso 15: se me amais, guardais os meus mandamentos. Se você diz que ama a Deus, mostre o seu amor a Deus pelo seu contrato. Querido, Deus não está se importando em apenas nós crermos que Ele existe, sabermos que Ele existe. Nós estamos vivendo um certo tipo de ateísmo se nós apenas professamos a existência nele, mas vivemos como se Ele não existisse. Queridos, aqui eu encerro a minha pregação. Quero que essas simples palavras possam estar no teu coração, que você possa meditar, que eu possa meditar também na minha vida cristã, que nós possamos olhar para o nosso dia a dia com mais temor. Quando nós nos depararmos com um pecado, nós vamos dizer não para ele. Nós vamos lutar contra aquele pecado. Nós vamos lutar contra as nossas tentações. Isso sim, de fato, glorifica a Deus. Isso sim, querido, de fato, exalta a santidade de Deus. Não somente crer, não somente professar com a boca. Como diz Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca creres, se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Jesus fala, querido, não somente de professar com a boca, mas de mostrar com as atitudes, amando o nosso próximo como a nós mesmos, amando a Deus acima de tudo, ajudando o pobre, ajudando o necessitado, ajudando aqueles que estão carentes da nossa ajuda, visitando hospitais, irmão Evaldo, visitando manicômios, visitando presídios, vestindo aquele que está nu, visitando os doentes. É nisso, querido, é nessas atitudes de amor que você vai expressar a sua verdadeira fé em Deus. É quando você vai lá por amor, não para se mostrar que nem faziam os hipócritas, e dar um prato de comida a uma pessoa que está necessitada. É quando você pega uma roupa sua que está lá há tanto tempo e você se desapega em prol de outro. É quando você vê um irmão enfermo e vai lá visitá-lo com uma palavra que Deus possa te inspirar para falar. É quando você tem misericórdia em seu coração. Querido, sabe o que é misericórdia? São duas palavras gregas: miseris, de miséria, e córdia, de coração. Em outras palavras, é ter um coração que se compadece da miséria do outro. Chega aqui no final da pregação e eu pergunto a você: será que de fato você tem crido em Deus? Não falo somente com a boca, mas eu falo aqui com as atitudes, com o teu viver, com o teu falar. Que pensamentos vagueiam os teus pensamentos, vagueiam a tua mente? Que tipo de coisa você tem pensado, tem falado, tem feito quando ninguém está vendo, quando o pastor Jardel não está vendo? Ontem eu conversava com meu cunhado e com a minha esposa e dizia: sabe o que é a coisa mais difícil para um crente? Não para um crente verdadeiro, isso é falso, mas aquele que ele está em processo de santificação, buscando agradar a Deus, é ser o mesmo crente que ele é em casa, que ele é na igreja, sem em casa. Dizia para o meu cunhado ontem: é muito fácil você está dobrando a esquina ali para vir para a igreja e bota ali a fantasia do super crente, chega aqui, dá a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, vai para casa, vira a esquina de novo em direção à casa, já não tem mais aquele amor que tinha, já mudou, já muda a pessoa, já é uma pessoa totalmente transformada em casa. Querido, vamos tentar lutar para ser a pessoa que nós somos aqui, sermos em nossas casas, com os nossos familiares. Glória a Deus. Crer em Deus, não somente com palavras, mas com atitudes.
É isso que Deus quer falar conosco essa noite, querido. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e convido a igreja a estar ficando de pé.